Efésios 6, do versículo 1 até o versículo 4. E diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Aqui, a carta de Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo. Eu vou falar bem rápido sobre o contexto. Por que Paulo decidiu escrever sobre os pais e os filhos? Aquele relacionamento de que o filho, o pequeno que está crescendo dentro de casa, deve obedecer e honrar os pais. E aqueles pais não devem provocar a ira aos filhos, mas educá-los na admoestação e disciplina do Senhor. Por que para a igreja de Éfeso? Dentro da cidade de Éfeso, a deusa que era adorada era Diana. E Diana tinha as profetisas, que serviam para cultuar, para adorar a Diana. Uma das formas como era adorado Diana, não tem crianças aqui, né? Uma das formas como era adorada era através das relações sexuais. Então, imaginem, a profetisa se entregando para esses atos, para quem? Para aqueles homens que queriam adorar a Diana, em troca de favores, mas era através desse ato. Não, era tudo fora do casamento, uma bagunça. Então você imagine simplesmente um pouco essa cidade, as mulheres se entregando para adorar, cultuar a Diana, os homens cultuando através dos atos, e aí vem a gravidez. Os homens nem se importavam por quem era a mulher e tinham filhos que cresciam talvez órfãos, filhos talvez que não conheciam os pais, mães que tinham uma vida desviada e não caminhavam pelo Senhor. Então imagine nesse contexto de famílias desestruturadas. Por isso que Efésios é um livro que fala que foram adotados em Cristo Jesus. Fomos adotados em Cristo Jesus. Então imagine nessa cidade, em Efésios, uma criança que cresceu, se tornou adulto, se converteu e vai à igreja e recebe a carta de Efésios. Eu cresci talvez sem pai, sem mãe, ou talvez com eles e não foram boas figuras paternas, maternas. E aí a palavra diz que eu sou adotado em Cristo Jesus. Eu pertenço à família de Deus. E da mesma forma aqui, quando fala filhos e os pais, era o interesse de Paulo que pudessem construir, restaurar aquela verdadeira visão de família, conforme o coração de Deus. Pode ser que tiveram um passado ruim, mas agora que tem família, filhos, dá uma instrução, pai dá outra instrução. Eu gostaria aqui que levantasse a mão. Quem aqui é filho? Levante a mão. Todos, né? Todos somos filhos, exatamente. Então, do versículo 1 até o versículo 3, fala para todos nós, porque todos nós somos filhos. E diz: todos que somos filhos devemos obedecer aos vossos pais no Senhor. Em algum momento eu lembro, numa célula, anos atrás, que uma pessoa, um amigo se converteu e o pai dele não era cristão, e o pai ia em contra da igreja. E ele me diz: mas como eu vou obedecer ao meu pai? Meu pai não quer que eu venha para a célula. Se eu fosse obedecer ao meu pai, então eu não vou vir para a célula. E ele falou, e outra coisa, no contexto do meu pai, ele contou assim: Gustavo, estávamos estudando sobre esse versículo. Falou,
estou querendo me guardar para meu casamento. Eu quero me separar só para casar e ser fiel à minha esposa. Mas meu pai, ele me falou assim: filho, você não parece homem, você nunca trouxe mulher aqui em casa. O desejo do pai, desse amigo, era: você tem que trazer mulheres aqui em casa. Se a Bíblia diz que devo obedecer a meu pai, o que eu faço? Quando aqui diz obedecer, tem um detalhe que Paulo escreveu: obedecei aos vossos pais no Senhor. Isso significa que devemos obedecer ao nosso pai e mãe, sempre quando esteja alinhado aos princípios do Senhor. Se o nosso pai ou mãe ou uma autoridade nos instrui a fazer algo contra os princípios de Deus, nós somos respaldados pela lei de Deus. E nós podemos entrar em desobediência. De fato, esse meu amigo era alguém que estava em desobediência por obediência a Deus. E ele decidiu lutar e manter firme: eu preciso ir para a igreja. Deus tocou o coração dele tão forte que ele decidiu: eu sei que tenho que vir para a igreja, eu sei que tenho que permanecer na célula, aprender de princípios, me guardar, respeitar. E ele estava obedecendo no Senhor. Amém? E no versículo 2 diz: honra teu pai e a tua mãe. E quando diz honra teu pai e a tua mãe, de novo, não significa faça tudo o que eles dizerem. Porque pode acontecer que algumas vezes nossos pais possam instruir algo que não esteja alinhado dentro da vontade de Deus. O fato de honrar é o sentido de respeitar e perdoar os nossos pais. Com esse amigo, o princípio de honra teu pai e a tua mãe era no sentido de respeita teu pai. Porque talvez ele teve outro futuro diferente daquele que você está vivendo. Foi educado de uma forma diferente e por isso que ele está instruindo dessa forma errada. Respeita teu pai e perdoa, compreende, tenha misericórdia dele, intercede por ele. O fato de honrar não significa de fazer tudo, mas respeitar e, sobretudo, perdoar. Talvez muitos daqui tiveram pais perfeitos, mães perfeitas, mas talvez a grande maioria tivemos pais que erraram, mães que erraram. Talvez alguma fala, algum momento que causou uma dor. E Deus fala: honra teu pai, respeitando ele, orando por ele. Honra tua mãe e a teu pai. Perdoa por aquilo que eles fizeram na tua infância. Amém? E isso foi uma palavra para todos os filhos. Agora, o versículo 4 diz: e vós, pais. Eu gostaria que levante a mão. Quem é pai ou mãe? Pai ou mãe? Tem 70%. Quem aqui é casado, mas ainda não é pai? Ou vocês já vão ser pais. Então, a palavra vai aplicar, porque isso também está instruindo para quando tragam filhos. Quem já é pai, talvez você ainda esteja educando seus filhos e a palavra serve. Se você já educou seus filhos, talvez seus filhos já estão casados, deixe a Deus ministrar o teu coração, reconhecendo aquilo que talvez os teus pais não fizeram com você, para você não repetir. E aquilo que Deus ministrar no teu coração, ensine a teus filhos, para que melhorasse, para que melhore as gerações. Amém? Levanta a mão aqui, quem é solteiro? Aí, tem alguns solteiros. Da mesma forma, em algum momento, em nome do Senhor Jesus, você vai formar uma família em Cristo Jesus, com um homem ou uma mulher de Deus. Amém? Para os homens, com uma mulher de Deus. Para as mulheres, com um homem conforme o coração de Deus. Hoje preciso esclarecer, amém? Então, o que falou Paulo aos Efésios, ensinando os pais? Não provoqueis vossos filhos a ira,
mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha, a forma como os pais devem educar os filhos é também conforme o Senhor, não é conforme aquilo que eu aprendi dentro de casa. De fato, tem princípios muito bons que eu aprendi com meu pai e a minha mãe. E eu agradeço a Deus por esses princípios que eu tenho aprendido. E eu penso assim, eu vou repetir isso. Quando eu ia visitar a casa da minha esposa, eu via como que era assim, como tratavam os pais, os filhos. Eu pegava assim, isso aqui eu tenho que repetir. Isso aqui é bom. Isso aqui é digno de ser repetido. E tem coisas que dentro da minha casa, porque minha casa não foi perfeita, mas é um lugar onde Deus habita. Tem coisas que eu decidi, isso aqui eu não vou repetir. Mas como que eu descobri o que devo separar, o que não devo repetir, foi através da palavra. Se a gente seguir conforme a sociedade, podemos correr o risco de repetir os mesmos erros. Mas se eu educo os meus filhos como Deus me educa, tenha certeza que as suas próximas gerações vão ser homens conforme o coração de Deus, mulheres tementes ao Senhor. Amém? Então, a educação deve ser conforme eu aprendo do Senhor. E para isso é necessário o relacionamento com Deus. Eu não tenho como mudar alguns comportamentos, algumas coisas que eu vi dentro de casa, ou talvez até em outras famílias. Você vê algumas situações que você vê, isso aqui não está muito bem. Mas qual é o filtro? Não é pela a minha sabedoria, a sua sabedoria ou o conselho de um amigo. É segundo a palavra do Senhor. Por isso que é importante que todos nós, sendo filhos, pais, mães, ou solteiros, ou viúvas, possamos aprender como Deus Pai é que nos educa. Porque assim como os nossos filhos algumas vezes ficam meio rebeldes, nós também já fomos rebeldes. Assim como dentro de casa você fala para o filho, né? Lava a louça, e aí fala, não, ainda não, estou brincando. E aí você já quer responder, né? Quanto tempo que tem que lavar, e você não ajuda aqui em casa. E você quer repetir, ou talvez está repetindo aquilo que foi na tua casa. Mas quando nós temos um relacionamento com Deus, Deus vai te lembrar. Você lembra daquele pecado que por anos eu fui te instruindo e eu fui transformando essa vida como? Através da palavra, através do amor. Através do amor. Isso é educar. Você aprende no seu relacionamento com o Pai. Você aprende como Ele te educa. E você repete isso com o teu filho e a tua filha. E essa é a educação, a disciplina e a admoestação do Senhor. Amém? Então, o que é importante? Relacionamento com Deus. Se não temos filhos ainda, passe tempo com o Senhor, aprofunde tempo com o Senhor, porque é aqui que vamos aprender como Deus me educa, como Deus me ama, como Deus me respeita, o que Deus diz de mim, e é isso que nós vamos transmitir para as próximas gerações. Existe um comentário atual que diz, não sei o que mais fazer com essa geração que está se perdendo. A gente também deveria se perguntar, o que podemos fazer com a geração que educou essa geração? Porque essa geração de agora é fruto daquilo que a anterior geração semeou. Se eu quero colher limão, o que tenho que semear? Limão. Se eu quero colher maracujá, o que tenho que semear? Maracujá. Se eu quero semear filhos bons, educados, obedientes, o que tenho que semear?
devo semear aquilo que Deus semeou no meu coração. Como descobrimos isso? Através da palavra. Se eu não tenho relacionamento com Deus, existe o risco de eu repetir aquilo que meus pais fizeram, e eu repito na próxima geração, e essa geração vai repetir talvez a pior. Mas se eu decido mudar, porque eu não consigo mudar meu passado, mas consigo mudar o meu futuro. O futuro que nós queremos depende de nós. As famílias que nós queremos dependem das decisões que nós tomamos hoje. Quando a gente diz, eu quero mais do Senhor, e eu vou passar tempo com o Senhor, vou meditar, vou passar tempo orando pela minha família e as próximas gerações. Isso que vai transformar o nosso futuro. Amém? Então, é necessário intimidade com o Senhor para saber educar os nossos filhos. Mas tem aqui um ponto que me chamou muito a atenção, que diz, não provoqueis vossos filhos a ira. E eu me perguntava, mas Deus, quando nós estaríamos provocando a nossos filhos a ira? A ira que vem, é um dos sentimentos, emoções que Deus colocou dentro de nós. E a ira brota no nosso coração quando a gente vive momentos de injustiça. Por exemplo, é justo que uma criança apanhe por um adulto desconhecido? Imagina, você está na rua e você vê fora de uma escola uma criança de 10 anos aproximadamente sendo apanhada por uma pessoa de 40 anos. Que sentimento vem no nosso coração? Ira, raiva, porque você vê uma injustiça. Deus não criou essa criança para ser apanhada, para viver essa situação. A injustiça é aquilo que nos leva a nos levantar contra as injustiças. Então eu pensava, como é que nós podemos provocar a ira? Quando nós agimos em injustiça com os nossos filhos. E como isso é feito? Quando nós não damos para os nossos filhos aquilo que eles precisam. Quais são as necessidades da criança? E foi aí que eu fiz a leitura de um livro, das 7 necessidades básicas da criança, de John Drescher. E é um pastor americano que ele conta sobre as 7 necessidades básicas de uma criança. E o que é uma criança necessita e precisa para a educação, para um crescimento saudável. Quando não é suprida essas necessidades, a criança vai começar a se tornar mais rebelde, porque não está suprindo essas necessidades. E aí corre o risco de começar a buscar essas necessidades na sociedade, nos amigos. E por isso essas necessidades é necessário que sejam supridas dentro de casa. Então eu vou compartilhar com vocês as 7 necessidades de uma criança. Se você puder, anota no seu celular, e aí com o tempo você vai lendo, e eu te encorajo a ler esse livro. 7 necessidades básicas da criança, de John Drescher. Amém? São 7. E as que eu acho mais importantes são a 5ª e a 7ª. Eu vou compartilhar. A primeira é sentido de significado. A primeira necessidade de uma criança é o sentido de significado. E o que significa isso? Valorização. A criança precisa ser valorizada. A criança deseja ser valorizada, busca ser valorizada dentro da família. Acontecem momentos em que a criança vem e fala com o pai: pai, olha o que eu fiz, querendo chamar a atenção. Mas muitas vezes o pai ou a mãe talvez fala: não, estou ocupado. Beleza, pode acontecer. Mas se o filho faz outra coisa: mãe, pai, olha aqui aquilo que eu fiz. Não, filho, estou ocupado, não tenho tempo. E o que linguagem, que informação estamos passando para o filho? Aquilo que eu estou fazendo tem mais valor daquilo que você vai me mostrar.
a criança precisa e busca ser valorizada. Isso significa de que busca atenção. Claro que existe também os limites, que é outro ponto que vamos ver mais na frente. A criança busca essa atenção, mas não podemos centralizar toda a atenção numa criança, porque aí também vamos criar filhos egocêntricos. Então, existem limites. Então, uma forma de a gente danificar o valor dos nossos filhos é quando nós damos pouca atenção. Talvez se você já viveu, educou seus filhos, outra forma de que eu gostaria que você pensasse é de você pensar com os seus pais, como foi a sua infância. Sabe por quê? Porque nós podemos repetir a educação dos nossos pais e talvez não percebemos e vamos a repetir isso com a educação dos nossos próximos filhos, das próximas gerações. Para sarar isso e melhorar, primeiro eu devo reconhecer como foi dentro da minha casa. Então, daquilo que eu vou falando e que o Espírito Santo vai falando no teu coração, lembra como foi o teu relacionamento com o teu pai e a tua mãe. Se existiu momentos, porque hoje nós também vamos entregar esses momentos que geraram carências dentro de nós. Amém? Então, quando não é dado atenção, gera aquele vazio da valorização. Então, como podemos melhorar? Através da atenção. Dê atenção ao seu filho. Diminuamos o tempo do celular. Algumas vezes focamos tanto no material e não valorizamos o nosso filho, que é um ser vivo. Eu lembro uma vez, minha irmã é psicóloga, e estávamos sentados na mesa, almoçando. E aí o filho dela começou a fazer barulho, e ficou em pé na cadeira, e começou a pegar a comida, e querendo chamar a atenção. E ela percebeu. E me chamou muito a atenção a fala da minha irmã, que ela diz para o filho dela: filho, eu sei que você está aqui. Você está do meu lado e estou te vendo. Daqui a pouco a gente conversa. Ela primeiro afirmou aquela necessidade da criança. Eu estou te vendo, eu sei que você está aqui. Já vamos conversar. Então, foi assim, eu fiquei surpreendido, porque a criança estava levantando a comida, mãe, fazendo os barulhos, todo. Quando minha irmã falou isso, ele ficou calado. Falei, opa, isso aqui eu vou repetir. Fui aprendendo. E é de fato isso que faz o Senhor. Quando nós oramos, o Senhor para tudo para te ouvir. Por mais de que existam tantos problemas, Deus, o Pai, para ouvir o teu coração. Ele para ver como você está. E Ele não é aquele que te fala assim, vai falando, filho, que eu estou resolvendo alguns problemas lá na Ásia, mas pode falar. Não, Ele deixa tudo, Ele te vê, Ele te escuta, Ele te pega no colo, Ele te diz, filho, eu estou aqui te escutando. Deus, graças a Deus, ia falar, Ele supre essa necessidade. Amém? A segunda necessidade básica de uma criança, e não só criança, se muitas vezes isso não é trabalhado e desenvolvido na criança, até de adulto pode continuar se repetindo. Então, se você percebe que algumas vezes estou buscando isso, é porque lá atrás talvez faltou um pouquinho dentro de casa. Amém? Então, o segundo ponto, a segunda necessidade é segurança. É dentro do lar, dentro de casa, que deve ser exercer essa segurança para as crianças. O que significa segurança? É a proteção na família. Ele se sentir seguro. Na minha família, eu me sinto seguro. Isso vai começar a gerar filhos confiantes, que eles têm confiança de poder sair e dar de frente com a sociedade, porque eles sabem de que tem um lugar seguro. Na minha casa, com meu pai e com minha mãe, é um lugar seguro. Mas como podemos ferir
essa necessidade. Problemas dentro de casa. Problemas de relacionamento entre pai e mãe. Problemas podem existir, mas não lide frente de um filho, porque nós somos adultos para saber lidar com isso, mas uma criança não. Quando uma criança vê o pai e a mãe se gritando, isso gera vários sentimentos que podem gerar traumas. Os adultos resolveram o problema. No dia seguinte está tudo bem e continuam tudo bem. Resolvemos, gritamos, nós gritamos, até talvez alguns apanharam. Misericórdia! Mas, e o coração da criança? Que viu os pais se gritarem, o pai tentando bater, talvez na mãe, e hoje talvez algumas mais batendo no pai, né? E o pai aí, por favor, meu amor. E isso começa a gerar aquele medo, sentimentos de medo e vazio. E se torna um lugar inseguro para a criança. Então, assim que nós podemos ferir, mas como podemos ajudar? Tem problemas? Tem problemas. Vai ter problemas? Vai ter problemas. Resolva você e seu esposo e sua esposa só, separados. Resolva em amor. Até se você vai resolver, acalme os nervos e resolva na frente do seu filho em amor. Porque o filho aprende vendo. Se você fala, amor, estou te ouvindo. Compreendi, me perdoa, eu errei. Olha, o filho está ouvindo isso do pai. Ele vai crescer humilde, porque vai reconhecer. Mas tem filho que nunca na sua vida ouviram o pai ou a mãe dizer perdão. E esse filho cresce como? É difícil para esse filho pedir perdão. Tem problemas com os amigos, tem problemas com os irmãos. Não, que eles peçam perdão primeiro. Mas quando alguém vê do pai, amor, eu te peço perdão, eu errei. Vamos solucionar? O filho aprende. Talvez você nem ensine verbalmente, mas você já ensinou para a vida dele saber reconhecer e pedir perdão. Elogios entre esposo e esposa, na mesa, eu te amo, uma carícia, e ele vê isso, e está aprendendo isso aonde? Dentro de casa, e isso torna um lar seguro, e vai suprindo essa necessidade da criança, e tenha certeza que a futuro cresce uma criança segura, confiante, amém? Vamos para o terceiro ponto, a terceira necessidade básica é aceitação. Que é aceitação? Você já viu alguma criança que vem e joga a roupa? Não quero mais colocar essa roupa e joga tudo, tenho que aceitar? Não. Quando é falado aceitação, está falando de a gente aceitar a personalidade, os sentimentos da criança, mas não o comportamento. Porque atualmente a gente já ouviu essa fala, né? Eu faço o que eu quero, minha vida. E não é assim, porque minha vida não é minha vida. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se você é cristão, já não é tua vida. Eu estou vendo aqui um Cristo, que um bonitão. Cristo é lindo, hein? Aqui, Cristo, cheio de Deus. Cristo, olha esse sorriso de Cristo. Eu estou vendo muitos Cristos aqui. Todos nós já morremos. É Cristo que vive em mim. Então, quando nós aceitamos a criança, o que deve ser aceito são os sentimentos. A criança bem pequena e fala assim, ai, pai, mãe, lá na escola todos estão fazendo bullying de mim e eu estou com medo, não quero ir mais na criança. Aí o pai adulto, que já sabe lidar com as emoções, mas pensa que o filho é igual, seja macho, está chorando com isso, para com isso. Pronto, bloqueou a criança. Não aceitou os sentimentos da criança. Aceita os sentimentos.
Quando você aceita os sentimentos da criança, ele vai saber lidar com os sentimentos a vida toda. Tem dias que a gente sente medo, mas Deus aceita meus sentimentos. Quando Deus viu o coração de Josué, um exemplo, quando viu o coração de Josué, que ia entrar na terra prometida, Josué talvez estava com medo, porque Deus falou o que para Josué? Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não temas, seja forte e corajoso, eis que eu estou com você. Vocês veem a diferença, como o Pai nos encoraja? Eu estou vendo o teu medo, mas seja forte e corajoso, porque eu, o Senhor, estou com você. Não tem nenhuma parte na Bíblia que diga assim, você é um medroso, para com isso, seja macho. Não tem na Bíblia, graças a Deus. Deus aceita os nossos sentimentos. Deus aceita quando você está triste, Ele te acolhe. Deus aceita quando você está com medo, Ele te dá força. Deus aceita quando você está alegre, Ele se alegra com você. E assim, com todos os sentimentos. E da mesma forma, a tua personalidade. Sabe quando você tem 2 filhos e vai na escola e eles contam, filho, como foi na escola? O filho chega. Vocês vão identificar o temperamento. Hoje comi um porco muito bom, até saiu na minha boca tempero uma delícia, hein? Mas identifiquem o temperamento. A criança chega assim, papai, eu cheguei, me colocaram para jogar lá na frente no jogo e eu meti 2 gols e todos gritaram meu nome, papai. E aí, nossa, que legal. Aí é um temperamento. E esse é, que temperamento? Sanguíneo. Isso, ele já chega movendo, joga a mochila assim, joga e no sofá, papai, e conta. Aí chega o outro filho, mais para trás. Chega com a mochila aqui, mais tranquilo. Oi, pai. Oi, mãe. Filho, o que você fez? Eu joguei com os amigos. Estava aí me divertindo. Jogamos um xadrez. Meu amigo levou xadrez. Eu ganhei, papai. É outro temperamento. Esse é mais flemático. Aceite, são pessoas diferentes. Os 2 são filhos, os 2 são amados. Como nós ferimos essa necessidade é quando comparamos, o grande perigo da comparação. Você tem que ser como o outro, está quietinho. Aí, só que aquele que é mais flemático, ele tem as qualidades, ele é mais organizado. O sanguíneo já chega e joga a mochila. Aí você fala, você tem que ser mais organizado, você não está vendo o teu irmão? Pronto, perigo. Lá no futuro vão competir entre quem? Entre os irmãos. Não comparemos os nossos filhos. Aceitação da personalidade, dos sentimentos. Eu te aceito quem você é. Sanguíneo, se move, mexe, e vamos ir trabalhando o que você faz. O comportamento vamos ir trabalhando. Isso não aceito, porque a organização precisa ser trabalhada. E da mesma forma com o flemático. Então, aceite as diferenças. Amém? Quarta necessidade, elogios. Os elogios dos pais. Quando nós não elogiamos os nossos filhos, eles vão buscar ser elogiados aonde? Lá fora. E lá fora, meus irmãos, é um lugar perigoso demais. Muito bom que estamos aqui ouvindo a palavra. Lá fora é perigoso. Porque tem vezes que o inimigo utiliza alguns amigos e te dão algum elogio, assim, muito bom. Aí você abre o coração. Só que outro dia, esse mesmo amigo fala algo que fere o teu coração. E aí você acaba pior. Aí você busca elogios no outro amigo, ou talvez em relacionamentos. E aí só vai afundando e afundando mais. Então,
os elogios devem ser dados dentro de casa. Elogia ao filho o desempenho, as habilidades, aquilo que ele faz e afirma a identidade dele. Filho, você, uau, que trabalho lindo, que desenho maravilhoso, você é um homem criativo, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Deus criou, Ele é criativo. Se Ele é a imagem e semelhança de Deus, você é criativo. O relacionamento com Deus vai nos levar a ver o filho que Deus nos deu, porque eu vou ver aquilo que Deus tem, as características de Deus, ser criativo, inteligente. Filho, você tirou da onde essa ideia? Você é um homem sábio, elogie. Se ele está suprido dentro de casa, ele não vai buscar lá fora, porque já foi suprido dentro de casa. Amém? Então, o quarto, elogios. Vou passar agora para o quinto, e esse daqui é um bem importante. O quinto, a quinta necessidade básica é amar e ser amado. A criança foi criada para ser amada e para amar. Todos nós buscamos também amar. Mas o que acontece quando não é suprida essa necessidade? Aprendemos o que é amor de forma errada. Anos atrás, quando estava no mundo, eu tinha um amigo, eu tenho, né? Ele está vivo, graças a Deus. E esse amigo tinha um relacionamento com uma amiga. E um dia, ela nos contou que apanhou do meu amigo. Aí eu falei, mas por que você não termina com ele? Você está apanhando. Não, mas ele é bonzinho. Beleza, decidiu continuar. Passaram uns dias, saímos, e aí ela de novo, nossa, conversem com ele, porque ele está me batendo, mas termina. E ela, não, porque ele é bonzinho, beleza. E eu ficava me perguntava, como é que ela, apanhando, continua com meu amigo, mesmo sendo meu amigo? E aí eu conversei com meu pai, né, decidi comentar com meu pai, e aí eu falei, pai, nossa, eu não entendo o que acontece. Tenho uma amiga e um amigo, e eles estão namorando, e ela apanha dele e continua. Aí ela me diz assim, conversa com ela sobre os pais dela. Como que é o relacionamento dentro de casa? Aí eu fui, né? Aí eu fui a conversar, e conversando, fui fazendo algumas perguntas, até que ela começou a contar. E aí abriu, sim, minha mãe apanhava do meu pai. Então, as crianças não nascem sabendo amar. Não é que você nasceu assim, oh, eu já sei amar e vou amar as pessoas. Não, nós aprendemos a amar durante a nossa vida. Ela, essa minha amiga, tinha visto uma forma de amor dentro de casa. Por quê? Meus pais se amam. Minha mãe está apanhando. Então, eu tenho que buscar alguém que me bata. Porque isso é amor. E aí foi que eu entendi. Agora entendi por que ela está apanhando. Aí, conversando com o meu amigo, da mesma forma, eu fiquei curioso, né? Fui a conversar com o meu amigo, e como é relacionamento lá na tua casa? Assim. O pai dele era muito mais rígido. E acabava apanhando na mãe. Então, aquela que viu apanhar, a filha que viu apanhar, o filho que viu bater, se juntaram. E os dois se diziam o quê? Eu te amo, eu também te amo. Ai, que lindos. Eu te bato, eu apanho. Ai, que lindo. Mas isso é amor? Não, mas foi isso que eles aprenderam. Então, a forma como você se relaciona com seu esposo, esposa dentro de casa, está educando as próximas gerações. O que é amor? Por isso, da mesma forma, eu preciso saber como Deus me educa. O que Ele diz de mim? O que Ele fez por mim? Como é o amor de Deus? E da mesma forma, eu me comportar dessa forma dentro de casa.
Isso que vai educar os nossos filhos, aprender o que é realmente o amor verdadeiro. Aquele que cuida, aquele que é paciente, aquele que escuta. Amém? Então, busquemos dar esse exemplo. O sexto princípio é a disciplina. Toda criança busca ser disciplinada. Quer ser disciplinada e foi criado para ser disciplinado. Como nós vamos criar um vazio nessa necessidade quando nós falamos assim, tem liberdade, pode fazer o que quiser. E a falta de limites. Quando não colocamos limites dentro de casa, tenha certeza, ou é bem provável que a criança vai crescer com esse vazio da disciplina. Mas quando você supre essa necessidade, colocando ordem na tua casa, porque quem governa na tua casa é o Senhor, através da tua vida. Então, se Deus te deu uma família, é você que governa pai e mãe dentro dessa casa, não é a criança. Um grande exemplo é a vida de Absalão, o filho do rei Davi. Um dos irmãos estrupou a Tamar, outra irmã. Absalão ficou indignado e acabou matando o irmão. O que devia fazer o pai? Disciplinar. Mas Davi não disciplinou. O que aconteceu? Rebeldia em Absalão. Ele fugiu, acabou 3 anos fugindo, passou o tempo e ele decidiu voltar. Só que ainda Davi não disciplinou e não se aproximou a Absalão, não colocou limites, não educou no tempo certo. Mas eles não se encontraram. Absalão voltou para Jerusalém. Só que Absalão dizia, eu quero ver o rei. Mas no fundo do coração dizia, eu quero ser disciplinado. Sabe quando alguém vem e te confronta e fala, não, está errado, tem que mudar isso. Mas lá no fundo você diz, e depois de um tempo você pensa, essa pessoa me ama, porque se importa por mim. Foi disciplinado no tempo certo. Absalão não foi disciplinado no tempo certo. E no coração dele queria voltar ao pai e ser disciplinado, e não aconteceu. E qual foi o fruto disso? Absalão se rebelou contra o pai. Começou a ganhar o povo. E quando teve mais poder, o rei Davi, viu o perigo que era estar na frente de Absalão. E o pai, rei Davi, acabou fugindo. E quem ficou governando foi Absalão. E esse é um dos grandes perigos que pode acontecer na nossa casa, quando o seu filho ou a sua filha começa a governar dentro da sua casa. Quando o filho diz, não quero e pronto, eu vou fazer assim, tá bom, filho. Quando o filho está governando, é um grande perigo. Quem sabe hoje Deus te leva para casa e começar a colocar ordem. Eu lembro quando estava no mundo, eu queria fazer muita bagunça, coisas erradas, e minha mãe me dizia assim, não, dentro da casa que o Senhor nos deu, você não vai fazer assim. Meu pai falava assim, é a minha casa, e aqui são as minhas regras. Quando você tiver a tua casa, você pode fazer o que quiser, é aquilo que você vai construir. Mas enquanto você estiver na minha casa, você vai seguir as nossas regras. E eu ficava assim, nossa, que raiva. Um dia eu vou morar sozinho, eu vou fazer o que eu quero. E dito e feito, aconteceu. Comecei a morar sozinho. Mas quando eu comecei a morar sozinho, eu lembrava tudo que meus pais me falavam. Se eu fazer como eu quiser, vou me acabar. É melhor respeitar as regras do meu pai, da minha mãe, na minha casa.
Minha mãe, lembro que meus pais falavam assim, come beterraba, é bom para a saúde. Ai, não gosto, é feio. Falei, come, aqui em casa se come tudo. Nossa, e eu comia assim, com raiva. Depois de anos me converto, fui para missões, e estando na Jocum, você fica à vontade, tem aí salada, tomate, arroz, carne, você pega o que você quiser. E um dia estou passando com o meu prato, aí alface, tomate, e aí eu vejo a beterraba. Nossa! Eu olhei e em um segundo eu lembrei toda a história na minha casa. Assim, quando meus pais falavam, aqui em casa se come tudo. Aí eu pensei, eu não vou comer, agora eu posso escolher. Mas sabe o que falou mais alto? Isso é bem para a tua saúde. E meu pai e minha mãe não estavam presentes. E eu peguei. Porque eu percebi, eles me disciplinaram. Claro, não como, não pego muito, mas pego porque sei que é bem para a minha saúde. Então é assim, discipline os seus filhos. O governo dentro da sua casa é do pai e da mãe. Crie homens e mulheres conforme o coração de Deus. Coloque limites. Quer ver um exemplo? Deus, quando criou Adão e Eva, falou, você pode comer de toda a árvore, do fruto, de todos os frutos da árvore do jardim, fica à vontade, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, existe limites. Pode fazer isso, não pode fazer isso. Deus não negociou. Não pode, e é assim. Amém? E o sétimo e mais importante, e eu peço perdão pelo tempo, mas posso ou acabo aqui? Acabamos? Vamos no sétimo, por favor, pastor, você me libera? Obrigado. O sétimo e mais importante, que todo ser humano e criança busca, Deus. Todos nós somos criados para buscar a Deus. No fundo do nosso coração buscamos a Deus. Mas o que acontece quando nós não somos convertidos? Cometemos o erro de buscar um Deus aonde? Na balada, nos relacionamentos, nos amigos, nas afirmações dos amigos, nas coisas materiais. Eu tenho que ter isso, isso, isso para ser alguém. E isso buscamos em todo lugar e começamos a criar ídolos. Por quê? Porque indiretamente, no fundo do nosso coração, diz, você foi criado para adorar. Somos seres adoradores. Então, nós pais, nós adultos, e nós que já conhecemos, graças a essa misericórdia de Deus, que já conhecemos a Cristo, precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Mas como? Filho, você tem que ir para a igreja, você tem que meditar, você tem que orar, beleza? Mas não, eu estou liberado, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso meditar, mas você sim. É assim? Não. É através do exemplo. Que seu filho veja você meditando, separando o tempo. Imagina o filho acordando 6 da manhã, 7 da manhã, indo a pegar um copo de água aí, todo sujo assim, com o cabelo bagunçado, hein? E chega na cozinha ou no sofá e vê o seu pai de joelhos, falando, pai, abençoa a minha casa, abençoe o meu trabalho, o meu serviço. E aí o filho fala assim, pai, o que você está falando? Filho, eu estou falando com Deus. Nossa, despertou no filho, quem é esse Deus? Eu também quero. O pai nem falou, ele já com o exemplo ensinou. Então é através do exemplo. Deuteronômio 6, no versículo 5 e 7, foi dado, ensinarás a lei aos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Então, se eu devo ensinar, se todos nós devemos ensinar aos nossos filhos, o que devo fazer primeiro? Estudar. Como vou ensinar algo que eu não conheço? Então, o que Deus estava falando, primeiro é a minha responsabilidade, passar tempo com Deus, conhecer a Deus, e aquilo que Deus ministrar na tua vida, passa para teu filho, e assim seguirá nos filhos dos teus filhos. Amém? Então, dedique tempo ao Senhor, ore, medite,
jejue, ensine isso aos teus filhos. Amém? Eu gostaria, João, se puder chamar o Ministério das Crianças, por gentileza. A gente vai passar um tempo de oração. Eu acho que todos nós aqui desejamos ter famílias firmes em Cristo. Talvez você se identificou com alguma necessidade. Talvez dentro da sua casa não foi suprido. E hoje nós vamos decidir liberar perdão para os nossos pais. E pedir perdão também a Deus. Porque talvez os pais dos nossos pais erraram. E nossos pais só repetiram aquilo que aprenderam. E nós estamos repetindo aquilo que estamos aprendendo. E vamos pedir perdão para Deus. Pedir perdão pelos pecados, erros que tiveram as gerações passadas. Aquilo que fez Neemias. Quando ele foi chamado, ele falou: Senhor, eu te peço perdão pelos pais dos nossos pais, as outras gerações. E nós vamos pedir perdão a Deus. Porque talvez os nossos avós, pais, outras gerações feriram o coração dos nossos pais. E aquilo que nós vivemos foi fruto de como eles foram educados. Mas também vamos liberar perdão para eles. E da mesma forma, após liberar perdão, nós vamos orar pelas nossas famílias. Para que nós possamos mudar isso dentro das nossas famílias. Para que nós possamos tomar essas decisões de educar bem a nossos filhos. Para educar filhos, homens e mulheres, conforme o coração de Deus. Para que próximas gerações possam formar famílias firmes em Cristo Jesus. Amém? As crianças voltaram para estar aí com você. E eu convido você a ficar em pé. E que possa se abraçar com a sua família. Abrace aí a sua família. Abrace se estiver com o vô. Abrace, fiquem aí em família. Se tiver alguém que veio sozinho, por gentileza, se alguém está sozinho, vem aqui na frente. E vamos estar orando também para não estar sozinho. E tome a decisão de buscar mais a Deus, para podermos educar os nossos filhos e ter famílias firmes. Amém? Deus abençoe a todos e que a sua semana seja uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai querido, te agradecemos por essa noite abençoada. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo presente, que nos ajuda, que nos impulsiona e que nos fortalece e nos ajuda nos momentos de dificuldades. Continue fortalecendo as famílias, que as famílias sejam, ó Pai amado, um lugar de comunhão, um lugar de cura, um lugar de aprendizado, um lugar de crescimento, Senhor. Que nas famílias haja um altar de adoração ao teu santo nome. Que nas famílias haja, Senhor amado, um altar de sacrifício ao Senhor. Que haja também milagres, que haja provisão, que haja manifestação do seu sobrenatural. Que haja também, Deus amado, descobrimento e manifestação dos dons espirituais. Que em cada lar, em cada casa, em cada família, haja a bênção do Senhor. É o que eu peço, Senhor. E ainda peço ao Senhor que abençoe a cada um no retorno para o seu lar. Cada um retorne guardados, seguros, amparados pelo Senhor. Dê uma semana abençoada, uma semana na tua presença. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês e na família de todos vocês, e todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.